Você já se sentiu com tanta energia no cérebro, tanta energia na cabeça, que você precisa fazer alguma coisa produtiva, senão o seu dia não vai pra frente, senão você se sente maluco? Pois é, eu tô me sentindo assim e isso tem muito a ver com os alimentos que eu utilizei hoje para me deixar em um estado muito mais profundo de cetose, simplesmente assim, ó. Eu tô me sentindo assim porque eu conheço alguns alimentos que vão bombar a sua cetose, bombar de produzir mais corpos cetônicos para que você entre em uma cetose muito mais profunda. E com isso vem essa super capacidade cognitiva, essa articulação muito boa, que para mim, quando estou fazendo vídeo, ou quando eu estou escrevendo, quando eu estou produzindo algum tipo de conteúdo, vem a calhar. Então para você, se você quer aquela semana que você tem algo muito importante para fazer, uma semana com que você vai precisar bastante do seu intelecto funcionando bem, esse vídeo vai ser excelente para você. Lembre-se que não estou falando de alimentos mágicos que vão fazer com que você entre em uma cetose profunda mesmo fazendo besteira com a sua dieta. Aqui é para se você está fazendo sua dieta cetogênica perfeitamente bem, existem truques, existem alimentos que vão dar um belo tapão, um empurrão nas costas para você pegar uma cetose muito mais profunda. Então vamos para eles. O vídeo vai ser basicamente em duas partes. A primeira parte eu vou falar dos alimentos que são mais no curto prazo, que vão dar aquela bombada na sua cetose em curto prazo. E a segunda parte eu vou falar sobre algo um pouco mais no longo prazo. Para que você crie mais cetonas, você precisa de algo chamado acetilcoenzima A. Eu não vou entrar em grandes detalhes o que o acetilcoenzima A é, mas a gente precisa de uma forma reduzida de energia, e é basicamente o que o acetilcoenzima A é. Juntamente com ela, você precisa de níveis de insulina baixo, correto? Então o ideal seria achar alimentos que não vão estimular a insulina e que vão quebrar a acetilcoenzima A dentro do seu corpo. O primeiro deles é ômega 3, gordura de peixe, principalmente. Se você está pensando em tomar óleo de peixe porque eu falei isso, a minha posição sobre óleo de peixe é um pouquinho conservadora, porque eu não acho que tenha um produto aí fora, pelo menos os que eu já experimentei vários, eu já vi vários testes sendo feitos em laboratório com óleos de peixe e a maioria deles estavam rançosos e oxidados por ser uma gordura muito, mas muito sensível mesmo. Então, não falando de óleo de peixe, como que você vai aumentar o consumo da sua ômega 3? Você vai substituir a grande parte das suas gorduras saturadas, seu corte de carne vermelha, frango, por aí vai, por peixe gordo. Se a sua semana vai demandar do seu intelecto, você tem uma prova, você tem uma apresentação no trabalho, você tem alguma coisa que precisa ter articulado, precisa as palavras virem um pouco mais fácil na sua cabeça, ou que você estudou, precisa entrar ali, ó, consuma mais ômega 3. O Jornal Britânico de Pesquisa de Diabetes pegou 4 gramas de óleo de peixe, que assim, entra no mesmo propósito do ômega 3, só que eu não gosto de óleo de peixe, enfim. E somente 4 gramas de ômega 3 suplementado aumentou demais, mas demais mesmo, a oxidação de ácidos graxos livres. Ou seja, você tem mais energia, principalmente aqui, ó. E quando eles fizeram essa análise in vitro, descobriram que uma gotinha de glicose, uma pequena molécula de glicose, parava a produção de cetonas. E, na ausência de glicose, essa suplementação de ômega 3 triplicou a produção de cetonas. Exatamente, 3 vezes mais profundo em cetose. Então a gente pode pegar desse estudo uma conclusão de que se você for pegar essa semana de super NZT, bombar o seu cérebro, entrar em cetose mais profunda, você vai ter que ser muito mais restrito com seus carboidratos, fazer uma dieta cetogênica super cortando carboidratos quase em totalidade e consumindo mais peixes gordos ao invés de carne de gordura saturada comum que a gente come em carne de vaca. Número 2, o famoso MCT. Antes da gente falar sobre óleo MCT e óleo de coco, só falar a diferença um pouquinho. O óleo de coco ele é digerido um pouquinho mais devagar. Na realidade, ele é bem mais devagar do que o MCT. E ele é basicamente ácido láurico, que vai ser sim super cetogênico, mas não agudo, não tão agressivo como o óleo MCT. Pelo fato do MCT C8, que eu já falei sobre isso, vou até colocar o vídeo aqui, o C8 é absorvido extremamente rápido. Isso faz com que você dê uma baita de uma subida em corpos cetônicos, na produção de cetonas no seu corpo e entre numa cetose muito mais profunda. O interessante é que nada, mas nada que eu vi por aí ou que existe por aí vai aumentar tanto os seus corpos, a produção de corpos cetônicos, quanto o MCT C8.
Então, se você está procurando uma cetose mais profunda, talvez fazer aquele famoso cafezinho cetogênico com um pouco de manteiga, um pouco de óleo MCT, bater no liquidificador e mandar para dentro, vai sim bombar a sua cetose. O que eu já tenho um link para o número 4, que é chá verde e café. Falando de chá verde, o EGCG, que é um composto dentro do chá verde, é um dos meus favoritos na natureza. O chá verde, esse EGCG, age diretamente nos nossos genes e faz com que os nossos genes sejam mais suscetíveis a oxidar gordura. Exatamente, ele modifica os genes para que seu corpo queime gordura mais facilmente. É simples assim. Quer dizer, é bem complexo bioquimicamente falando, mas em poucas palavras é isso que faz. Agora, a cafeína, presente no chá verde também, mas predominantemente no café, junto com aquele óleo MCT que eu já falei no item anterior, a cafeína tem intermináveis estudos sobre a produção de corpos cetônicos e o consumo de cafeína. Aumenta sim os corpos cetônicos e muitas pessoas ficam um pouco assim, meio que com o pé atrás, por conta de um leve aumento na glicose no sangue quando você consome o café. Tô falando puro, preto, tá? Sem açúcar, sem nada. O café ajuda um pouco a gente soltar um pouco da glicose numa cadeia que a gente tem no nosso corpo, por isso que dá essa aumentadinha de nada na sua glicemia. O que em 1 minuto, 2 minutos depois você volta para cetose e muito mais turbinado pelo efeito da cafeína na cetose em si. Então, cafeína ou EGCG do chá verde são compostos essenciais para quem quer dar uma bombada na sua cetose. Agora, no longo prazo, e para mim, uma coisa mais interessante do que todas essas outras que eu falei, que é pro curto prazo, para uma ação específica, para um trabalho, por aí vai, é a biogênese mitocondrial. Mitocôndria é a nossa usina elétrica do corpo, certo? É onde a gente produz energia dentro do corpo, dentro da célula. Então, quanto mais mitocôndria, mais energia. E a biogênese mitocondrial é a criação de novas mitocôndrias. A gente pode sim, e faz isso constantemente, criar mais mitocôndrias e mitocôndrias adaptadas a um certo metabolismo. Então, estando em cetose por mais tempo, você vai criar mais mitocôndrias adaptadas a esse combustível, que são os corpos cetônicos, e não a glicose. Esse nasce e morre de mitocôndria é basicamente o que define a adaptação na cetogênica. Então, antes da dieta cetogênica, você tinha mitocôndrias que não eram capazes de consumir a gordura, os corpos cetônicos, de maneira perfeita. Estava muito dependente de glicose. Conforme as de glicose foram morrendo e você foi produzindo mitocôndrias mais adaptadas às cetonas, você vai se tornando cada vez mais adaptado. Agora, não adianta nada você turbinar de corpos cetônicos, sendo que as mitocôndrias não estão conseguindo consumir esses corpos cetônicos que estão entrando dentro da célula, certo? Em outras palavras, você quer o combustível, mas você também quer que o seu motor queime aquele combustível de forma exímia. Por conta disso, o item número 5 é azeite de oliva. O azeite de oliva possui um negócio chamado hidroxitirosol. O hidroxitirosol aumenta outra coisa chamada PGC1A. Isso é um código genético que o que ele faz é aumentar a capacidade de adaptação da nossa mitocôndria. É bem complexo quando a gente entra nessa parte de genética, mas o gene está ali dando sinal para a mitocôndria se readaptar, para a gente produzir mitocôndrias adaptadas dependendo das circunstâncias que o corpo está no momento. Então esse gene é super interessante. E o hidroxitirosol no azeite de oliva vai ajudar esse gene a fazer o trabalho dele. Número 6, um outro alimento que promove a criação de novas mitocôndrias adaptadas e fortes, é a castanha do Pará. A castanha do Pará é um dos alimentos com maior quantidade de selênio, e esse mineral tem papel fundamental naquele mesmo gene PGC1A que eu falei no item anterior, certo? Que é responsável pela adaptação da mitocôndria. Para eu ser respeitoso do seu tempo, que eu sei que já passou um pouco do tempo aqui, o que a castanha do Pará vai fazer é melhorar a adaptação da sua mitocôndria. Por final, que não é um alimento, mas é uma menção honorária dessa lista, tem a ver com grounding, que é aterramento humano. Eu fiz um vídeo super recente aqui sobre aterramento humano, que é basicamente colocar seus pés descalços em uma superfície natural do planeta Terra. Se você acha que eu tô falando coisa de riponga, que não tem nada a ver, esotérico, não é isso. Há vários estudos que eu consigo te provar aqui que a troca de íons positivos que estão no seu corpo com íons negativos da Terra vai ajudar e vai estimular a adaptação mitocondrial e a biogênese mitocondrial. Você cria mais mitocôndrias e você adapta as suas mitocôndrias de maneira mais efetiva. Sem falar numa pancada de benefício que o pezinho ali no chão vai te dar
pela essa troca de íons positivos por negativos. Inflamação, artrite, tem uma porrada de coisas. Se você tem mais interesse, assista esse vídeo aqui que eu fiz recentemente sobre grounding. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado da lista, espero que você tenha aprendido segredinhos para dar uma bombada na sua cetose. E não esqueça de comentar, de dar um like, de fazer tudo que pode ajudar aqui pro canal, para tentar, devagar e sempre a gente vai dando aqui, né? Beleza? Muito obrigado e até a próxima.